Agora, Renato, quando a gente vê o manifesto do presidente para justificar esse estado de sítio aí, é muito semelhante o linguajar aqui com o linguajar militar aqui brasileiro, apresentando o inimigo como a grande ameaça e tudo, né? Ou seja, a ultradireita tem um padrão de discurso muito similar em todos os países aí, né? Sim, exatamente. O que o presidente ele declarou como justificativa, né, para justificar então a declaração da lei marcial? Ele, em primeiro lugar, ele citou ali possíveis supostas, né, forças pró-norte-coreanas, o que evidentemente tem um sentimento, uma mobilização social em torno dessa questão do conflito com a Coreia do Norte, e decretou que existiriam forças, né, contra o Estado, contra o sistema político, né, que queriam acabar com o sistema político. E ele citou mais especificamente, no fundo era a isso que ele estava se mencionando, ele mencionou a iniciativa da oposição na Assembleia Nacional. Pelo fato do governo não ter o controle da Assembleia, muitas iniciativas do governo têm ficado, né, sendo revertidas, né, inclusive, na verdade, o apoio popular, né, do governo do presidente tem cada vez mais sendo reduzido, né? Nessas últimas eleições legislativas, agora desse ano, ele teve uma grande derrota e, né, segundo foi noticiado, a oposição ela tem se colocado muito fortemente contra as ações do governo, inclusive tentado, né, derrubar membros do governo a partir de processos de impeachment, né, de alas do governo, tanto do ministro de Defesa Nacional, contra eventualmente, né, de juízes ou promotores, segundo o que havia sido, né, colocado. Então, a ideia seria, né, do então presidente que o governo estaria sendo barrado pela oposição e seria o dever dele, digamos assim, salvar a ordem, né, democrática. Muito parecido, de fato, esse discurso, né? Lá atrás, quando começou a Lava Jato da Coreia, os Estados Unidos chegaram a prender o herdeiro aí da Samsung e tudo. Havia toda aquela geopolítica americana de parcerias com ministérios públicos e procuradores. A oposição, qual que é a linha, além dessa questão aí desse jogo pró-Departamento de Estado, aí, Departamento de Justiça, quais são as diferenças de linha programática entre esse Sérgio Moro coreano e a oposição? Sim, inclusive, só para comentar, lembrando que o presidente ele foi promotor, né? Por isso que a gente tem essa comparação aí com o Sérgio Moro, eventualmente, caso, né, alguém não saiba. Mas falando em relação às divisões, né, diferenças, então, dentro do governo, dentro dos diferentes partidos, né? Na Coreia se tem uma divisão um pouco parecida com os Estados Unidos, no sentido que a gente não tem uma divisão tão clara quanto na América Latina entre esquerda e direita, né? Na América Latina a gente tem essa presença muito forte da esquerda, com uma esquerda ligada mais, de fato, né, ao movimento sindical, ao movimento dos trabalhadores, inclusive por influência, né, também do marxismo. Mas no caso da Coreia, a gente tem, na verdade, uma oposição entre uma ala conservadora, tradicional conservadora, que de fato agora nessa onda, né, nova onda conservadora internacional, acaba surfando nesse novo movimento, também nesse novo discurso, nessa nova onda conservadora internacional. E do lado, assim, do que seria mais, digamos assim, à esquerda, entre aspas, na verdade são movimentos mais progressistas, mais liberais, né? A gente teve o governo anterior do presidente Moon Jae-in, que era, né, foi um presidente que tinha participado dos movimentos pela independência da Coreia, chegou a ser preso durante, né, o processo de ditadura na Coreia nos anos 70, nos anos 60. Então, era um presidente que tinha muito essa bandeira mais progressista, de uma maneira geral, a favor dos direitos humanos, principalmente. E foi um presidente que tentou, né, inclusive, uma aproximação com a Coreia do Norte. A gente teve ali uma cúpula entre os dois presidentes, os dois líderes, né, da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Inclusive, pela primeira vez, o presidente da Coreia do Sul pisou do outro lado, lá onde tem a fronteira, né, tem a linha ali de divisão e fica sob o controle na zona de desmilitarização. Tem uma zona que é sob o controle, né, militar da Coreia do Sul e uma outra zona sob o controle militar da Coreia do Norte. E pela primeira vez o presidente da Coreia do Sul pisou do outro lado. Então foi um processo interessante, importante, né? Acabou não tendo tantos resultados práticos, né, quando a gente olha hoje para a conjuntura, mas tinha uma linha então mais progressista, uma linha,
né, progressista no sentido social e também buscando uma maior aproximação com a Coreia do Norte, enquanto que o atual presidente passou a ter uma posição muito mais dura em relação à Coreia do Norte, né? E só para citar algumas outras bandeiras assim para a gente poder aproximar, inclusive, das discussões que a gente tem no Brasil, né? O atual presidente ele chegou a se eleger dizendo que o problema, que é inclusive um problema gravíssimo que se tem hoje na Coreia, que é a questão da demografia, né? A Coreia do Sul ela tem um crescimento demográfico negativo, ou seja, a população ela está reduzindo, e isso tem um impacto muito forte sobre a economia do país, né? E o presidente chegou a colocar a culpa desse problema nas mulheres. Ele falou que o problema eram das mulheres. Então ele tem essa pauta mais conservadora, né? A gente consegue fazer algumas linhas aí com o bolsonarismo também.